como que práticas de desenvolvimento de produtos sustentáveis pode ajudar a mitigar os problemas relacionados à pandemia do novo coronavírus. Existem diversas formas e uma delas é cuidando de problemas relacionados ao descarte de equipamentos de proteção individual, ou seja, relacionado ao descarte de máscaras, óculos, macacão, proteção para os pés, enfim, que são os equipamentos que os profissionais de saúde utilizam aí no combate da pandemia. E isso é um problema muito grave, porque tem aumentado exponencialmente a geração desse tipo de resíduos. Estima-se que no Brasil, durante a pandemia, o descarte desses produtos aumentou em 1.000 a 2.000%. Para você ter uma ideia, a WWF fez um estudo e estima que se apenas 1% das máscaras utilizadas no mundo forem descartadas incorretamente, isso equivale a 100.000 máscaras que vão acabar no meio ambiente por mês. Então, no longo prazo, no médio e longo prazo, na verdade, esses equipamentos de proteção individual, como eles vão ser descartados, eles vão gerar impactos no meio ambiente que vão acabar afetando a nossa saúde, o ecossistema, enfim. E como é que a gente resolve isso? Uma forma é utilizar as práticas de desenvolvimento de produtos sustentáveis para tentar entender como é que funciona a dinâmica desses produtos em toda a cadeia de valor, desde a extração da matéria-prima e principalmente a parte de exposição final, ou seja, o descarte, como é que funciona o descarte e como que nós podemos diminuir os impactos ambientais desse tipo de descarte. Foi isso que alguns pesquisadores indianos publicaram um artigo recentemente, agora em setembro de 2020, sobre como que se comportam esses equipamentos de proteção individual ao longo da vida deles e como é que eles são descartados. A ideia era gerar dados para auxiliar, na verdade, a políticas públicas e também profissionais que desenvolvem, produzem esses equipamentos de proteção individual para mitigar esses riscos ambientais e esses potenciais problemas ambientais, impactos ambientais que esses equipamentos vão gerar ao longo do tempo. E eles analisaram, então, um kit de equipamento de proteção individual que é composto por óculos, por máscaras, por luvas, por aqueles macacões e também por proteção aos pés. Além de eles avaliarem os impactos por tipo de produto ali, e eles viram que os macacões são os piores, eles também avaliaram formas de descartar esses equipamentos de proteção individual. Como eles têm relação com vírus, né, são potenciais de impacto, esse descarte, esse tipo de lixo, ele não pode ser descartado de qualquer forma, ele tem que ser merece um tratamento especial. Então, foram avaliados 3 cenários de descartes possíveis no contexto lá da Índia, que eram ou descarte em aterro, ou a incineração numa central de incineração, ou a incineração seria uma incineração descentralizada. Por exemplo, vamos dizer que as cidades aí, elas coletam o seu lixo de equipamentos de proteção individual e esses resíduos são tratados naquela cidade mesmo. Então, cada cidade teria a sua mini central aí de incineração. Bom, eles não avaliaram apenas uma categoria de impacto, não avaliaram apenas um indicador, no caso, eles avaliaram 7 e chegaram ao seguinte resultado. Eles viram que para emissões de gases de efeito estufa, a disposição em aterro, né, o descarte em aterro seria o menos pior, vamos dizer assim, tivesse menor impacto. No entanto, seria muito melhor para as outras categorias de impacto, que segundo os pesquisadores julgam mais importantes, seria melhor incinerar esses produtos, esses equipamentos de proteção individual, quando descartados. Só que como é que eles consideraram também que era melhor, desses 2 cenários, seria melhor incinerar de forma descentralizada. Uma pelos impactos ambientais, porque aí você diminui a questão de transportes, você tem menos transportes de transportar de uma cidade para uma central de incineração, mas também
porque se você tivesse essa incineração descentralizada, você precisa de menos pessoas naquela central para poder fazer a incineração, né, o tratamento do resíduo. Do contrário, se você tivesse uma grande central, você teria mais pessoas, e mais pessoas diminui essa questão de distanciamento social e aumenta o potencial de contágio e de manifestação do Covid-19. Então, isso é um exemplo de utilizar as práticas de desenvolvimento de produtos sustentáveis para poder resolver um problema atual, né, relacionado à pandemia. Bom, como é que eles fizeram isso, né? Como é que foi feito esse estudo, ou como é que se fazem estudos assim? Uma forma, e foi o jeito que eles fizeram, foi utilizar a avaliação do ciclo de vida para poder entender a cadeia de valor, ou seja, entender o ciclo de vida desses EPIs, desses equipamentos de proteção individual, tomar melhor conhecimento, levantar melhor dados, fazer cenários diferentes e aí poder chegar a uma conclusão. Então, esse é um exemplo, né, da aplicação, da avaliação do ciclo de vida, e existem diversas outras. Essa é a sacada de hoje, a sacada sustentável. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais.